Boa tarde a todos. Declaro aberto o trabalho da audiência pública de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, que tem por objetivo demonstrar que os valores da receita e despesa constante da LOA são compatíveis com as metas financeiras da receita de despesa e de resultados estabelecidos na LDO, e que são os valores da despesa autorizados na LOA poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção do resultado do primário previsto na LDO. Informo que essa audiência pública está sendo realizada de forma presencial e gravada, em áudio e vídeo, de acordo com a resolução do número 001 de 2009. Passo a condução do trabalho para a exposição do assunto ao contador da Prefeitura Municipal, Luiz Carlos Boing. No meio. Agora? Então tá. Então nós estamos aqui para fazer a audiência pública da avaliação das metas do terceiro quadrimestre de 2025. Esse período compreende, então, os últimos 4 meses do ano passado, mas todos os valores que são apresentados eles são a soma, o acumulado do período. Então, as metas do terceiro quadrimestre, mas os valores que vão ser apresentados são valores acumulados do ano todo, então, que compreende o exercício de 2025. Então, por que nós estamos fazendo? Sempre é bom relembrar, não é uma coisa inventada, não foi nós que inventamos, mas a LRF manda fazer no artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, vamos lá. O que nós tínhamos previsto de receita para o ano de 2025, até o terceiro quadrimestre, ou seja, o ano todo. Nós tínhamos previsto de receitas correntes 37 milhões. Foi arrecadado 40 milhões 552 mil, ou seja, uma diferença a maior, 3 milhões 552 mil reais. Arrecadado a maior do que estava previsto. As receitas de capital, 1 milhão 850, foi arrecadado 4 milhões 735 mil. Então, 2 milhões 885 mil a mais do que estava previsto. Então, a receita total, 38.850, prevista, arrecadada 45 milhões 288 mil reais. Ou seja, uma diferença a maior de 6 milhões 438 mil reais. Os últimos anos, aí, principalmente depois da pandemia, os municípios passaram a ter um aumento muito bom de arrecadação. Então, vocês podem ver que a arrecadação do município do ano passado foi aí 6 milhões acima do previsto. Isso vem acontecendo desde a época do Covid, os municípios têm arrecadado mais. Um pouco por causa da economia e um pouco porque se criou mais as emendas, fortalecida a questão das emendas parlamentares, tanto das estaduais quanto as federais. Com isso, os municípios passaram a arrecadar um pouco mais. Então, resumindo essa tela, o município arrecadou a mais do que tinha previsto, R$ 6.438.336,26. Essa é a arrecadação. Aqui nós temos um gráfico que mostra o aumento da arrecadação. Como eu falei antes, o município vem arrecadando, tendo uma subida na arrecadação. Ali entre 2022 e 2023, subiu um pouco menos, mas todos os anos vem subindo um valor considerável. Isso é bom para os municípios que conseguem aí cumprir com as maiores obrigações que ele tem. Nós estamos falando de receita, agora a despesa. A despesa também era prevista os mesmos 38.850 mil. Tem a prevista, que foi prevista lá na LOA, lá na LDO, que foi aprovada em 2024, e
Depois tem atualizado. O que é essa despesa atualizada? Quando foi aprovado a LOA, lá em 2024, teve um artigo que dizia que o prefeito poderia suplementar as dotações por superávit do exercício anterior, que é o dinheiro que sobrou do ano anterior, ou por excesso de arrecadação, que é a arrecadação que teve a mais do que estava prevista, uma parte por decreto, até 25% da lei, na época dizia até 25% da LOA, e o restante por lei. Então, desses valores foi aumentado a previsão da despesa de 38 milhões, foi para 50 milhões. Desses 50 milhões que estava atualizada a dotação, foi gasto 45 milhões. Foi gasto 45 milhões 286. Se vocês lembrarem da tela anterior, é bem próximo, foi 45 milhões 280 de receita e 45 milhões 286 também de despesa. Então, arrecadou, gastou também a mais 4 milhões 636. Então, vocês veem que a receita e a despesa foi praticamente a mesma no ano de 2025. Aqui nós temos uma divisão por categorias econômicas da despesa. Então, despesa de pessoal, juros, encargos, outras despesas correntes. Então, você precisa observar ali na última coluna, então, despesa de pessoal. O que é despesa de pessoal e encargos? É salário, INSS, férias, 13º, tudo que envolve o pessoal, os funcionários. Foram 16 milhões 769 mil reais gasto com despesa de pessoal. 98 mil reais de juros da dívida. O município tem um empréstimo, atualmente tem um empréstimo, que é a compra de uma carregadeira e de uma retroescavadeira, que foi feito lá em 2001, 2002, não lembro certo o ano, e tem um valor do principal e um valor do juro da dívida. Então foi pago 98 mil reais de juro dessa dívida. As despesas correntes, que é aquilo que o município gasta para manter a máquina pública, 19 milhões 827 mil. Ali, o que vai dentro das despesas correntes? Vai tudo desde combustível, oficina, energia, água, material de consumo, tudo que não fica para uso de um ano para o outro. E os investimentos, a quarta linha ali, 8 milhões 392, é tudo aquilo que tem uma duração, uma vida útil maior do que o exercício. Então, vai comprar uma mesa, vai comprar uma cadeira, um veículo, um terreno, isso a vida útil é maior. Então, foi 8 milhões 392. Só para vocês terem sempre essa ideia. Foi 16 milhões de pessoal, pagou e se sumiu, 98 de dívida, 19 milhões de despesas correntes, que é aquilo que a gente compra, usa e se acaba, e 8 milhões 392 mil de investimento, que é aquilo que fica de um ano para o outro. É uma pavimentação, é uma compra de um veículo, compra de uma máquina, compra de um computador, compra de uma cadeira, 8 milhões 392 mil. 200 mil de amortização da dívida. Então, as prestações são 16.666,66 centavos por mês, que dá 200 mil no ano. Então, foi pago os 200 mil do principal da dívida e mais os 98 mil do juro. Então, o total das despesas ali, 45 milhões. 45 milhões 286 mil. O município de Tornés tem 4 unidades gestoras, 4 unidades que gerenciam recursos. Câmara de Vereadores, então, tinha previsto ali 1.370.000, atualizado ficou mesmo 1.370.000, não foi alterado o orçamento, foi gasto 1.254.000. Então, vocês terem uma ideia, o Legislativo tinha para aplicar em 2025 1.370.000, gastou 1.254.000, ou seja, gastou 91% do que estava previsto. O município, com as alterações orçamentárias, tinha 36 milhões para aplicar, aplicou 32, então 90%. Assistência social aplicou 1.407.000, 75%. E o Fundo de Saúde, 9.702.000, 91,6%. Então, daquilo que estava autorizado não significa que nós tínhamos dinheiro, nós estávamos autorizados a ganhar. Como é que nós estávamos autorizados a gastar? Como nós estávamos autorizados a gastar? O dinheiro que estava previsto na LOA, mais o que foi alterado por excesso de arrecadação ou por superávit do exercício anterior, que era o dinheiro que tinha sobrado em 2024. Do dinheiro que estava autorizado a gastar, foi gasto 90%. Os outros 10% então ficaram em caixa, que se torna superávit, que vai ser aplicado, pode ser aplicado agora em 2026. Então,
planejamento. A base principal da audiência é justamente o planejamento, para ver se tem algum risco de não conseguir alcançar as metas. Para os vereadores, para a população, saber a cada quadrimestre se as receitas e as despesas estão andando meio junto. Então, o que é o objetivo? Então, manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a deduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Que está demonstrado ali que, então, foi bem próximo à receita e à despesa. Então, não teve um desequilíbrio entre a receita e a despesa. Então, ali só um resuminho das receitas e das despesas também. 45 milhões, só na última coluna ali, 45 milhões 288 mil de receita e 45 milhões 286 mil de despesa. Teve um superávit, então, de R$ 1.447,68. Pensando num mundo de 45 milhões, praticamente, dá para se dizer que foi um empate, né? Receita e despesa, praticamente um matou o outro. Não teve, não gastou mais do que arrecadou e também não houve economia. Manteve o caixa equilibrado de acordo com como estava durante o exercício 2025. Nem lembro que pasta que é isso aqui. Então, é mais um comparativo também aqui da receita, é um resuminho da receita arrecadada com a despesa, que sempre vai comparar, né? Então, a receita corrente, eu não falei antes, mas também a receita, para não relembrar o que é a diferença de receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes é aquilo que o município recebe no dia a dia, IPTU, FPM, ICMS, uma emenda para custeio, para saúde, aquilo que a prefeitura recebe para gastar normalmente. E as receitas de capital é aquilo que recebe para alguma coisa pré-definida, para um investimento pré-definido. Então, vem um exemplo claro, vai para vir 9 milhões para colocar a revitalização aqui do centro. Esses 9 milhões, ele vem para uma coisa definida, isso vai ser uma receita de capital. O município recebeu no final do ano passado um dinheiro para comprar uma van para a saúde. Então, ele veio específico para comprar isso, é uma receita de capital. Já o FPM, ele não vem específico, vai ser usado para o que a prefeitura achar mais conveniente. Então, é receita corrente. Sempre para nós memorizar, então, o que é receita corrente e receita de capital. Receita de capital é quando vem para uma coisa específica que tem que gastar com aquilo. Receita de corrente é aquela que vem no dia a dia, que a prefeitura vai remanejando de acordo com as possibilidades e as necessidades. E isso, então, receitas correntes, 40 milhões, receitas capital, 4 milhões. E as despesas correntes, que é as despesas que a gente usa e acabou, que é pessoal e outras despesas correntes, então, despesas com pessoal, mais combustível, mais oficina, mais medicamento, exames laboratoriais, isso aqui usa uma vez, usou, acabou. Então, 36 milhões. E o 8 milhões, que é a despesa de capital, que é aquilo que ficou de um ano para o outro, que eu falei na outra tela, então. 8 milhões, aquilo que ficou de um ano para o outro, que ficou para um benefício futuro que o município vai poder usar ainda para frente. E o resultado, então, ali embaixo, R$ 1.447.068, que calculando, arredondando, ele dá 1. Quando ele dá 1, quer dizer que um matou o outro. Então, ele é tão próximo do zero que o arredondamento já dá coeficiente 1. Dificilmente isso, em 22 anos de prefeitura de contador, nunca tinha visto isso aí. Dá tão próximo do valor. Um gráficozinho só para ilustrar a questão da receita e despesas, então. O azul é a receita e o verde é a despesa. Não sei se de vocês é colorido, mas enfim. O azul, 40 milhões da receita corrente para 36 das despesas correntes. As de capital, receita de capital, 4 milhões 435 de receitas de capital e despesas de capital, 8 milhões 592. Então, só para vocês terem um gráfico para comparar, que fica melhor vendo no desenho do que propriamente só os números. Artigo 212 da Constituição Federal, fala da educação.
Constituição Federal diz que os municípios têm que aplicar no mínimo 25% das receitas de impostos com educação, com as séries educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental. O município pode aplicar recurso no ensino médio, pode aplicar recurso no ensino superior, mas não conta para o índice. Então, para o índice, 25% das receitas de impostos dos recursos para educação infantil e séries iniciais de ensino fundamental. De impostos, o município arrecadou, ano passado, R$2.632.000. O que é os impostos? O que o município tem de imposto para arrecadar? IPTU, ISS e ITBI, que são impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI, e o imposto de renda que retém dos funcionários, que desconta dos funcionários, e o município, apesar de ser um imposto federal, o município pode se apropriar desse imposto, não precisa passar para a União. Então, desses 3 impostos municipais, mais um federal que fica para o município, R$2.632.000 o município arrecadou ano passado. Receita de transferência. Aquilo que o município recebeu de transferência de outros órgãos, ou da União ou do Estado, que eram impostos. O que é as transferências da União que são impostos? O FPM, porque o FPM é Imposto de Renda e IPI que o governo federal arrecada, o FPM, o ITR, aquele imposto que os agricultores pagam, e quem paga ITR, 50% vem para o município, e o IPI exportação, que é um benefício que eles dão para os municípios por causa das exportações. Esses 3. E do Estado, o que o município arrecada de imposto é o ICMS, que o Estado repassa. De todo o ICMS que o Estado de Santa Catarina arrecada, 25% é dividido entre os municípios. Então, ICMS é imposto, o município tem que aplicar em educação. IPVA, todo IPVA que nós pagamos, 50% fica para o Estado e 50% o Estado repassa para o município onde o veículo é emplacado. E o ICMS exportação, que também é parecido com o IPI, que ele é um benefício que tem para compensar as exportações. Então, deu 27 milhões. 2.600 mais os 27, 30 milhões é o que nós tivemos de impostos que temos que aplicar em educação. O total das despesas, então, da manutenção, manutenção e desenvolvimento do ensino, custeado com os impostos, foi 2.750.000. 2.750.000 reais. E as transferências ao Fundeb. O município, quando recebe FPM, recebe ICMS, recebe IPVA, recebe essas transferências, os governos, tanto o estadual quanto o federal, ele desconta de nós 20%. Então, se era para nós receber 1 milhão de FPM, nós vamos receber só 800. Os 200 mil, eles descontam lá. Colocam num fundo chamado Fundeb e depois devolve para o município proporcional ao número de alunos. Então, por isso, daqueles 27 milhões, nós não vamos poder aplicar 25%. Nós vamos aplicar só 5%, porque 20% já vai ser retido na fonte. Então, dos 2.600, nós arrecadamos 2.600, gastamos 2.700. E dos 27 milhões, aí nós deixamos lá para o governo já 5.180.000 para formar o fundo. E teve cancelamentos de empenhos que deduz o nosso gasto em 297 mil reais, que foi empenhos que tinha em 2024 e não foi empenhado em 2024, tinha recurso em caixa em 2024, mas os produtos não chegaram na prefeitura. O maior 295 mil é uma van, que na época do outro mandato tinha sido comprado uma van para a educação, o dinheiro estava em caixa, mas a van não chegou. Então, aquele cancelamento vai deduzir do que o município gastou agora. Então, do que nós tínhamos que gastar, nós gastamos aí 7.632.000 em educação, que dá 25,13%. Lembrando que o município precisa gastar no mínimo 25%, então 25,13%. Cumpriu, bem apertado o índice, mas cumpriu o índice da educação.
um gráficozinho ali que o André sempre coloca para vocês. O ponteirinho está praticamente em cima quase chegando no vermelho, mas para todos os efeitos, para fins de cumprimento do índice, foi cumprido o índice. Receita do Fundeb. Esse Fundeb, que eu falei antes, daqueles recursos, eles descontam uma parte, o governo federal e o Estado descontam uma parte nossa, forma o Fundeb, que é um fundo para a valorização da educação. Depois reparte o município, daquele valor que vem para nós temos que aplicar no mínimo 70% com os profissionais do magistério. Salário, INSS, férias, rescisão dos profissionais. Entrou 5.960.000 e foi gasto 4.574.000 com o magistério. Ou seja, deu 76,75%. Então atingiu o índice que era mínimo de 70, foi atingido também, o município conseguiu atingir o índice obrigatório. Aí o gráfico o ponteiro já está um pouquinho mais para o lado do verde, né, do que do vermelho, então já está mais, conseguiu atingir com uma certa folga o índice. Ambos foram conseguidos, mas o percentual do magistério, então, um pouquinho mais de folga. Aqui tem uma formação dos recursos, né, do Fundeb, e da educação. Só chamar a atenção para vocês. Então, aqui tem os recursos que eu falei antes, para vocês, o IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, que é o grupo dos 2.632.000, e o que vem de fora, que é o FPM, que é o ICMS, o IPI Exportação, o ITR, IPVA, IOF, mas nós não recebemos, está aqui na linha, tudo que nós recebemos que forma lá. Mais o Fundeb, que vai dar 6.200.000 e pouco. Nós tivemos aí um resultado líquido da transferência Fundeb de R$538.000. O Fundeb, para alguns municípios perdem dinheiro com o Fundeb e alguns ganham. No caso de Vitor Meirelles, nós ganhamos R$538.000. Para o município de Vitor Meirelles, é bom ter o Fundeb. Para alguns municípios é ruim que existe o Fundeb. Mas para nós, então, foi bom. Já 12, 15 anos que sempre estamos ganhando com o Fundeb. Então, o município de Vitor Meirelles teve um ganho com o Fundeb de R$538.000 que é investido aí na educação do município. Outra questão que é constitucional, que é a aplicação dos 15% em saúde. O município tem que gastar no mínimo 15% dos impostos. Mesma regra da educação da saúde. Então, não é de todas as receitas, é das impostos, aquela que eu falei antes dos impostos. 15% tem que aplicar em saúde. Os impostos deu 2.632.000 e as receitas de transferências, 25.902. Se alguém lembra, lá na tela da educação, falava em 27 milhões de transferências. Qual é a diferença dos 27 milhões e pouquinho para 25.902? Porque as parcelas... O FPM, que é a maior receita do município, ela tem 3 parcelas mensais, dia 10, 20 e 30 de cada mês. E, além disso, tem mais 3 parcelas extras, que é 10 de julho, 10 de setembro e 10 de dezembro. Essas parcelas extras, elas são obrigadas a aplicar em educação e não são obrigadas a aplicar em saúde. Por isso que a base de cálculo da saúde é um pouco menor, 1 milhão e pouco menor do que a questão da saúde. A educação tem 1 milhão a mais de receita do que a saúde. Então, o total ali que foi gasto em saúde, 5.064.000, que deu os 17,75%. A Constituição manda gastar no mínimo 15%, cumprido 17,75%, então cumprimos o índice legal. Despesa de pessoal, que é outra coisa que tem que ser acompanhada de perto, que é obrigatório cumprir os índices. Enquanto educação e saúde eram mínimo 25 e mínimo 15, despesa pessoal é máximo. Então, o executivo no máximo 54, então tem que ficar abaixo de 54, e o legislativo no máximo 6%, tem que ficar abaixo dos 6%. Aqui nós temos um número de funcionários, que teve mês a mês, né? 208, foi, chega a 255, janeiro esse ano deve dar 200 e pouco novo. Por que janeiro sempre dá bem menos?
porque janeiro não tem professor ACT. Então, janeiro, todo ano vai dar um número de funcionários menores. O resto, mais ou menos, que manteve o equilíbrio dos funcionários. Então, vamos lá para a questão, qual é o custo do pessoal. Vocês lembram que antes eu falei lá na primeira tela que era 16 milhões de despesa pessoal. Então, o Executivo gastou 15 milhões 141 mil. E o Legislativo gastou 882 mil com despesa pessoal. Salário, INSS, férias, tudo que é relacionado aos funcionários. E qual é a base para calcular esse índice que a Constituição fala? Que é no máximo 54 para o Executivo e no máximo 6 para o Legislativo. É a receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida, e ali no quadro traz receita corrente líquida ajustada, porque para o cálculo da receita corrente líquida, se vocês não relembrarem e voltar lá, a receita corrente do município deu 40 milhões, mas a receita corrente líquida ajustada é 38 milhões 610. Na receita líquida ajustada, sai fora as emendas que vêm para a educação, para a saúde, aquelas emendas. Então, ano passado veio 1 milhão de emendas para a saúde, veio 5 emendas de 200 mil, essa sai fora, porque essa emenda não pode pagar salário, então ela não pode usar como base para o cálculo. E o dinheiro que o governo manda para pagar os agentes de saúde também sai da receita corrente líquida para fins de cálculo de gasto pessoal. Por isso que a receita corrente líquida ajustada aqui é menor do que aquela que tinha lá na frente, que era de 40 milhões, aqui 38 milhões. Então, pegando os índices, o Executivo deu 39%, então está abaixo dos 54%, cumpriu, e o Legislativo, 2,29%, está abaixo dos 6%, então cumpriu também. Tanto o Executivo como o Legislativo cumpriram os índices constitucionais. Aqui o gráfico, então, total, também o ponteiro está bem para o lado do verde, né? Então está bem, nós conseguimos alcançar bem o índice com uma certa folga dos índices de pessoal. O que eu tinha na apresentação, que foi montada pelo André, sempre era ele que vinha apresentar, mas ele pediu para mim vir essa vez, ele que montou a apresentação, seria isso. Então, daí eu passo a palavra para vocês, se tiver alguma pergunta, algum questionamento. Bom, então, algum vereador quer tirar alguma dúvida, quer se manifestar? Luiz, só a questão da transparência, né? Esses dados, eles se encontram disponíveis em portais, é isso que qualquer cidadão tem acesso, é isso? Sim, esses relatórios são publicados no portal da Prefeitura, lá tem um link, portal de transparência, daí lá vai ter contas públicas e LRF. Lá nas contas públicas e na LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá vai ter esses relatórios, tem que estar disponível lá. Ô, Luiz, tu falou ali no comparativo, tu falou antes de 20 anos como contador, tu nunca tinha visto chegar a um resultado tão próximo. Isso, o que quer dizer com essas palavras? Isso nem necessariamente nem é bom nem é ruim. É que é difícil dar tão próximo. Só dar mais receita do que despesa não é bom. Se tu passar 10 anos tendo mais receita do que despesa, não é bom. Porque se tu está dinheiro em caixa, a não ser que não tenha nenhuma necessidade do povo, senão teria que aplicar o dinheiro. Fatalmente, vai ter anos que vai diminuir, vai gastar mais e outros vai gastar menos. Então, não tem assim isso é bom, isso é ruim. O bom é que a receita deu bem maior do que o gasto, mas com isso também demonstra que foi gasto mais do que estava previsto. Foi arrecadado mais, gasto mais, mas manteve o caixa. Todo ano ter mais receita do que despesa não é bom. Só que se todo ano começar a dar menos, aí um dia vai acabar. Mas isso é normal. E o mais comum é que primeiro, segundo ano do mandato sobre mais e os outros 2 gastem um pouco mais, porque o prefeito que entra, ele está com a ideia, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas até que ele consegue implantar, vai demorando um pouco, isso é normal. Então,
nunca tinha visto que dá tão próximo, né? Tem anos que dá mais receita do que despesa, tem ano que dá mais despesa do que receita, mas valores diferentes, diferença de 200, 300 mil. Agora, dar R$1.000 só de diferença é coisa... mas não necessariamente é bom ou é ruim, né? Tem que pensar num todo, no que foi feito, no que não foi feito, o que melhor é que daquelas despesas de 45 milhões, 8 milhões é investimento. Sempre tem que pensar esse investimento que tem que ser maior. Opa, queria achar esse desenho aqui para vocês. Esse aqui, ó, esse quadrinho aqui. Quando aqui for muito parelho, a receita e a despesa muito parelho, daí é complicado. Mas aqui foi bom, porque deu praticamente o dobro aí. 4 milhões de receita de capital e 8 milhões de despesa de capital. Então, quer dizer que foi pegado daquele dinheiro que veio do dia a dia e conseguido aplicar em alguma coisa que vai ficar para frente. O problema é ser o contrário. Se um dia der o contrário, que o verdinho está menor aqui do capital, esse aqui é o maior problema, né? Se ali ficar, duas coisas. Se ali ficar inverter, e se vários anos der despesa maior do que receita, aí pode ser problema. Mas esse ano foi tranquilo por esses dois motivos, que empatou a receita e despesa e conseguiu a receita de capital e a despesa de capital. A despesa de capital é quase o dobro do que a receita de capital. A gente sabe que foi autorizado aqui nessa casa um financiamento para a prefeitura, né? E isso vai custar para nós mais ou menos uns 200 mil a mês, né? Isso num ano vai dar 2 milhões e 400, que a partir do momento vai ter que ser pago. Não se sabe se é esse ano que vem, o outro ano, o governo vai ter que pagar isso aí. Então, se nós estivéssemos pagando esse dinheiro, nós já ficaria no vermelho, não ficaria, não? Ah, sim, com certeza. A hora, isso é uma conta que não tem como nós querer inventar diferente. A hora que começar a pagar esse financiamento, que não sei quando que vai sair, porque a Câmara de Vereadores aprovou um limite para financiamento, mas não se sabe se vai financiar esse valor todo ou não vai financiar. Mas se financiar esse valor todo, é que o vereador Vilmar fala, daí a prestação vai dar em torno de 200 mil por mês, vai dar 2 milhões e 600 por ano, aí vai ter que fazer economia forte em outro local. Vai ter que fazer uma economia forte. Se fazer esse financiamento, com certeza, isso não tem... não existe uma máquina para fazer dinheiro, né? Ele vai ter que... Se chegar a fazer o financiamento todo, até o momento não foi assinado nada de nenhum financiamento. Não tem nem... Foi dada a autorização. Foi dada a autorização. Eu, sinceramente, não sei certo onde é que está o maior problema até agora para firmar o financiamento, mas eu acho que é na questão do projeto de engenharia. Eles estão revendo o projeto, né? É que eu imaginei. Eles estão revendo o projeto, tirar algumas coisas, mudar alguma coisa, fazer...
A educação, eu não falei antes, mas ela tem um problema de gastar, é um problema bom, né? O problema de aplicar os 25% da educação, porque o Fundeb, você vê que nós tivemos um ganho de Fundeb de 538 mil. Esse 538 mil veio para nós, Vitor Meirelles, sem nós precisar fazer nada. Quer dizer, fazer nada não, nós temos que ter as escolas, temos que atender, então nós ganhamos 500 e pouco. Como nós ganhamos esse dinheiro, nós vamos ter mais dificuldade de ganhar, então é um problema bom. Assim como a saúde, há uns anos atrás era 20%, 21% gastava, agora esse ano foi 17%, 2026 não vai chegar em 17%, vai dar menos de 17%, porque tanto mais dinheiro vem, que é um problema bom, né? Tu tem mais dinheiro, o índice vai diminuir. Mas não é, eu não tenho esse dado de qual é a secretaria que ganhou mais recursos, daqueles 6 milhões, não tem esse dado aqui. Mas não é igual, com certeza não é igual, algumas gastam mais, algumas menos. Ô, Luiz Carlos, com esse gasto extra aí que vai vir do porteiro adentro, que vai ser colocado mais dinheiro na Secretaria da Agricultura e vai ser terceirizado, e a Prefeitura vai pagar uma parte, não vai aumentar os gastos um pouco mais também? A Prefeitura... A ideia não, a ideia é manter igual. Igual? Agora, a ideia é manter igual, só que não consigo manter os mesmos atendimentos da Prefeitura, ficar o mesmo gasto. Agora, pode acontecer de que, como eu vou pegar uma máquina do particular, eu vou aproveitar mais, vou fazer mais, vou usar mais. Aí pode que dê um aumento de gasto. Então, isso é uma coisa, na teoria ele é para manter igual. Na prática... Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas eu tenho uma teoria sobre esse negócio da porteira dentro aí, vereador Vilmar. Pois não. Então, fala, eu acredito que vai funcionar porque eu não sei dizer, só a quantidade de gasto que foi uma PC lá com oficina, sabe? Aí a prefeitura não vai ter mais esse problema ali com essas máquinas, com oficina, com combustível, com funcionários, né? Quem vai terceirizar, quem vai ser credenciado, eles vão trabalhar em cima desse, sabe? Eles vão ter que ter a máquina deles, eles vão ter que se virar com oficina, com combustível, com funcionários, né? Eu acredito que vai ser bem mais vantajoso para a prefeitura. Mas assim, Luiz, então como veio aquela receita de 6 milhões a mais ali, em cima da receita da prefeitura, dos 45 milhões, né? Daí veio o que foi sobra foi esses R$1.447 ali? Isso. É o que ficou em caixa. A diferença entre receita e despesa foi R$1.400. R$1.447, não, beleza. Então, mas se não tivesse vindo aqueles 6 milhões, no caso... Daí a prefeitura teria que ter gasto menos. Porque tem que pensar, tem gasto menos. Pensar, naqueles 6 milhões, tem 1 milhão, 1.200.000 mais 400 e pouco. Então, 1.700.000 só, que é da reserva indígena, que veio para conseguir coisa na reserva indígena. Então, um dinheiro que entrou e saiu, então não vai interferir no município. É um dinheiro que entrou e saiu e vai ficar lá. Dentro dessa despesa já está a transformação daquele caminhão, que nós costumamos falar que é o caminhão do milhão, mas não é o caminhão do milhão, é o caminhão porque ele vai custar 1 milhão, que é a transformação. Como ele foi empenhado ano passado, ele já está na despesa, então ele já não é a despesa desse ano, é a despesa do ano passado. Então, 1.700.000 foi lá, 1 milhão foi no caminhão, agora eu não lembro coisas grandes que foi assim. Então, a tua pergunta é no sentido de que, e se não tivesse vindo 6 milhões, se tinha dado 6 milhões de falta? Não necessariamente, porque daí teria sido feito menos coisas, né? Não necessariamente. E isso, assim, esses 6 milhões, quando veio, já estava previsto, assim, para vir, ou já é previsto para a prefeitura? Não. O que vou pensar nos 6 milhões? Uma parte de 6 milhões é o Fundeb, que estava previsto que ia vir um valor, veio mais. Uma parte é 1 milhão de emendas que veio para a saúde, que não estava previsto, veio 5 emendas de 200 mil. Uma parte é aquele dinheiro que veio para a reserva indígena, que é para a construção da casa do padre, do pastor, não sei lá, mais casas populares, são 1.700.000 lá. Então, são coisas programas que vão se criando no meio do ano e vão vindo. Não estava previsto. E uma parte disso o FPM também deu um pouquinho a mais do que estava previsto, e o ICMS também deu um pouquinho a mais do que previsto. Então, deu... Não, mas obrigado, Luiz, pela explicação. Que nós tivemos um período seco aí do município, e a gente está vendo que as estradas estão bastante difíceis. Brita foi comprado muito pouco, a gente também não viu assim uma expansão de brita jogada nas estradas. O gasto aumentou,
E a gente viu que poucas obras foram feitas, agora que vai ser feita alguma coisa com aquele dinheiro que vem do governo e que vai ser feita com aquele financiamento, se for feito. E praticamente a receita zerou, né? Então, tem alguma coisa que a gente está vendo que o dinheiro está indo e as coisas não estão acontecendo assim como a gente... Aquela maravilha toda não, né? As estradas não estão, tudo aquilo, todo mundo sabe, né? Então, existe sim um desequilíbrio das contas públicas, sim. Bom, gente, está dando aí 5 horas já, né? Hora de começar a nossa sessão. E eu queria aqui agradecer o Luiz Carlos, nosso contador, e assim vamos encerrando a nossa audiência pública, né?